Sejam muito bem-vindos à Conversa Atual. Com o aproximar das eleições legislativas antecipadas, damos voz aos cabeças de lista pelo Círculo de Beja dos partidos com assento parlamentar. Hoje é nosso convidado Gonçalo Valente, é o cabeça de lista da AD, coligação PSD-CDS, pelo Círculo de Beja, nas legislativas de 18 de maio. Antes de mais, muito obrigada pela disponibilidade. Seja bem-vindo. Nestas eleições, considera que parte em vantagem por ter sido eleito em 2024 ou não? Bem, antes de mais, muito obrigado eu pelo convite que me endereçaram. Não, quando há umas eleições, independentemente de estar eleito, não creio que parte em vantagem, a não ser que as pessoas possam avaliar que o trabalho que foi realizado por mim, pelo Governo e por toda a equipa que nos vai assessorando, possam considerar que tenha sido um bom trabalho, e sendo um bom trabalho, o que é mais normal é que se lhe possa dar continuidade e que as pessoas façam para que isso aconteça. Haverá então aí essa vantagem? Poderá ser, mas se é uma vantagem, foi porque também alguém pode fez ser por isso. desvantagem para quem considera que o trabalho não foi positivo. É legítimo, mas eu considero que aquilo que foi feito em 11 meses é de assinalar, é muitíssimo relevante, são medidas e decisões reivindicadas há muito tempo e que neste curto espaço de tempo, passa a redundância, foram conseguidas, pelo menos parte delas, o início desse caminho. Portanto, se parte em vantagem, isso serão os eleitores e os baixalentejanos a avaliar. Qual é o objetivo? É manter o deputado eleito em 2024, nestas eleições? Sim, o objetivo mínimo será manter-me como deputado para dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito. Contudo, acho que podemos ser e devemos ser ambiciosos e, de acordo com aquilo que foi produzido, com aquilo que as pessoas sabem que foi acontecendo ao longo desta legislatura, acho que é possível irmos mais além. Não gosto de estabelecer à partida grandes metas, prefiro estabelecer um mínimo e depois o que vier daí, o que for a mais do que esse mínimo, será bem-vindo, mas acho que temos condições para ir mais além do que aquilo que fomos há um ano atrás. O que é que isso quer dizer, ir mais além? É ir mais além, é termos mais votos. A ambição de serem o segundo eleito. No ano passado tivemos primeiro a eleição do deputado do PS, depois da deputada do Chega e depois o deputado da AD, Gonçalo Valente. Sim, ir mais além seria a eleição do deputado da AD logo em segundo? Eu acho que é perfeitamente execuível, porque se o trabalho dos 3 deputados for avaliado nesse prisma, eu acho que temos muitas probabilidades e estamos em perfeitas condições em ambicionar ir mais além, ter mais votos e vir a conseguir um lugar melhor do que aquele que conseguimos há um ano atrás. Na prática, como é que se avalia o trabalho de um deputado? A concretização de medidas às quais nos propomos previamente, a dinâmica que é imprimida naquilo que se faz, na divulgação do trabalho que vai sendo realizado, as pessoas terem a oportunidade de avaliar o antes e o depois, e eu acho que partindo ou assentando nessas premissas, eu acho que a avaliação dos baixalentejanos só pode ser, na minha opinião, na minha humilde opinião, positiva, mas temos que ver que só passaram 11 meses, mas em 11 meses já foi conseguido muita coisa. Ou seja, se estivesse em sala de aula, seria dos 3 o melhor classificado? Eu acho que quem avalia é soberano e tem sempre razão. E eu vou deixar para dia 18 de maio essa mesma avaliação. Já vamos aí a algumas medidas que pensa naturalmente que vão fazer parte da proposta da AD, da coligação PSD-CDS aqui para o distrito de Beja nestas eleições, mas para já, ainda no que toca à lista, é uma lista que não é muito diferente da lista que foi apresentada em 2024. Temos 2 saídas, 2 entradas. Como é que caracteriza esta lista? Temos uma saída. Uma saída? E uma entrada. Certo. Nós consideramos que fazia sentido manter a mesma lista
partindo do princípio que a equipa ganha não se mexe. Houve uma alteração por indicação da secção de Beja, portanto, só mesmo por isso e pela pouca disponibilidade que o outro candidato há um ano atrás tem neste momento. Portanto, houve essa troca, foi a indicação direta da secção de Beja. De resto, a lista é a mesma, é uma lista que me dá muita confiança, me dá muitas condições para produzir o trabalho que deve ser feito e, como tal, tenho plena confiança, como disse há pouco, e tenho uma esperança muito grande que esta equipa me volte a ajudar tanto ou mais como me ajudou o ano passado, porque estes 6 elementos juntos podem mesmo vir a fazer muita coisa. E que campanha é que vamos ter da vossa parte? A campanha que vamos ter, acima de tudo, será uma campanha construtiva, pela positiva, mostrando às pessoas aquilo que tem vindo a ser feito, dizer às pessoas aquilo que podem contar de nós, aquilo que nós ambicionamos fazer, aquilo que nós consideramos que é possível fazer, sempre com verdade, com verticalidade e sempre olhos nos olhos, para que ninguém se sinta enganado, como tem vindo a acontecer nas últimas décadas. Nem vou aos últimos 8 anos, vou às últimas décadas e estou aqui a falar de uma forma transversal a todos os governos. Todos podiam-nos ter tratado muito melhor do que aquilo que trataram. E por isso mesmo acho que esta é a melhor tónica. Falar com verdade, com transparência, com seriedade, quando é possível quando não é, dizer logo que não é, e aquilo que não é neste momento, tentar perceber se é possível lá mais para a frente para o futuro. Portanto, é dizer às pessoas o que foi feito, o que achamos que pode vir a ser feito e aquilo que elas podem, acima de tudo, esperar de nós. Nas últimas semanas assistimos também aqui a uma troca de galhardetes entre o deputado Gonçalo Valente, neste caso é também a cabeça de lista da coligação PSD-CDS, e a Federação do Baixo Alentejo do Partido Socialista. Este vai também ser o tom nesta campanha eleitoral? Eu limitei-me a reagir. Eu compreendo que o Partido Socialista esteja muito nervoso. Eu, no lugar deles, também estaria. Somos humanos, estaria também. Eu ter estado 8 anos no governo e 23 dos últimos 30, e Beja é aquilo que é, quando digo Beja, distrito, é aquilo que é, acessibilidades, infraestruturas, competitividade, desenvolvimento, ou seja, vários segmentos e setores económicos da sociedade, é aquilo que nós conhecemos. E se eu tivesse uma grande cota-parte dessa responsabilidade, também estaria assim, a partir do momento em que depois vejo que em 11 meses o avanço que tem vindo a ser dado em vários investimentos. Como são investimentos de grande dimensão, é impossível que eles estejam concretizados neste curto espaço de tempo, mas o primeiro passo foi dado em vários, o compromisso foi assumido em vários fóruns de discussão política e, como tal, as pessoas podem esperar porque vai acontecer tudo aquilo que eu disse. E ainda ontem, o Sr. Ministro das Infraestruturas, o Miguel Pinto Luz, na SIC Notícias, numa grande entrevista que deu, voltou a reiterar e a confirmar que a A26 de facto vai chegar a Beja e vai chegar a Beja. E outra coisa não podia acontecer. Mas agora o Partido Socialista já quer a A26 até Vila Verde ficar. O Partido Socialista devia ter vergonha quando assume uma posição dessas. Vergonha não é pela questão de querer até ficar. A questão é de perceber a culpa que teve no cartório para que nem sequer a Beja ter chegado, porque desistiu da A26, preferiu aproveitar o PRR para reabilitar o atual troço do IP8 e pôs de parte completamente a A26. E nós nunca desistimos dela porque achamos que era uma obra estruturante e aquela que poderia dar o grande impulso que a nossa região precisa. E o Partido Socialista teve uma visão diferente. Ou até podia ter a mesma visão. Não tiveram foi coragem para bater o pé ao Poder Central. E nós tivemos sempre, porque acreditamos que com esta obra realizada, que o nosso distrito era seguramente muito mais competitivo e podia dar as oportunidades que as pessoas querem que lhes sejam dadas. E se nós conseguimos, eu tenho poucas dúvidas que 10 presidentes de Câmara, 2 deputados, uma maioria absoluta, com esta conjuntura, não tivessem conseguido. Ou não quiseram, ou não tiveram coragem para enfrentar o Poder Central, ou então
desistiram por aí simplesmente do nosso distrito, não sei. Mas é ou não justo que o Partido Socialista chame a si o ponto ou as obras que estão a decorrer neste momento no IP8 e a própria eletrificação da linha férrea? O Partido Socialista... Isto é mesmo assim, isto é como nas câmaras Nós não municipais. chegamos agora e fizemos tudo. E eu nunca disse isso. Há 26, o Partido Socialista fez 0. Desistiu da obra. E agora que viram que nós a pusemos em cima da agenda política novamente, olharam uns para os outros porque é que eles conseguem e nós não conseguimos. É por isso que eu acho que eles estão bastante nervosos e apreensivos. A questão do IP8. Outra coisa diferente. O IP8, não tenho dúvidas nenhumas, que só foi reabilitado porque houve o aproveitamento do PRR. Porque se não houvesse PRR, tenho muitas dúvidas que houvesse o que quer que seja neste troço do IP8. Quanto à ferrovia, o Partido Socialista iniciou o caminho. Temos de ser frontais e sérios na apreciação que fazemos sobre as devidas matérias. O Partido Socialista, ao fim de 8 anos, mas também temos que dizer isto, ao fim de 8 anos tomou a decisão de eletrificar a ferrovia. Quando nós chegámos ao governo, estavam o início desse caminho feito, mas até esse início desse caminho estava mal feito. Ou seja, o pouco fizeram, até fizeram mal. Porque o objeto do contrato da ferrovia da ligação Beja-Casa Branca era modernização e eletrificação da linha do Alentejo com respectiva ligação ao aeroporto de Beja. Contudo, deixaram cair essa ligação. A verba foi aprovada para o conjunto das duas obras, contudo só foi para a frente a modernização e a eletrificação da linha do Alentejo. Portanto, não aproveitaram as verbas que ficaram disponíveis para esses dois investimentos. Não percebo porquê, não percebo para onde é que foi essa verba. A questão é que estava aprovado, 3 milhões e qualquer coisa de euros, e cingiram-se apenas à ligação Beja-Casa Branca. Portanto, não é mau, é bom, mas ainda podia ser melhor, porque deixaram cair a ligação ao aeroporto por ordem direta à altura, Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Portanto, se o pouco que fazem mal, a pessoa que tomou esta decisão é a candidata a Primeiro-Ministro. Os baixo-alentejanos podem daí subentender aquilo que lhes espera caso suponhamos então que a coligação PSD-CDS ganha as eleições, ainda nesta questão da eletrificação, iremos ter a eletrificação também com a ligação ao aeroporto? Ou para já ainda é cedo assumir esse compromisso? Eu acho que nós temos tantas obras estruturais e de grande dimensão a ocorrer ao mesmo tempo que devemos ser sérios e estabelecer prioridades. Nós não podemos querer tudo ao mesmo tempo, sob pena de não termos coisa nenhuma. Neste momento temos... A prioridade é A26... A26 é a prioridade das prioridades e tem que ser feita a ponto. E vai ser feita a ponto. Depois temos que nos preocupar muito com isso também, tanto ou mais que é a ligação Beja-Funcheira, para termos um ponto de ligação ao Algarve que não temos. Temos uma autêntica ilha. Portanto, e só depois, ao que parece, há um estudo feito para essa ligação ao aeroporto, essa ligação depois deverá ser aproveitada mediante também a própria dinâmica que o aeroporto for tendo. Não vamos aqui pôr a carroça à frente dos bois, sob pena, como disse há pouco, de depois estragar aquilo que de bem está a ser feito. E temos muitas obras importantes que têm que ser feitas também nesta legislatura. Portanto, e não é uma medida eleitoralista essa questão da A26, como tem sido acusado não por parte do PS? pode ser, porque esta medida da A26, foi o atual recebeu também, um mês antes. Ninguém perspectivava de forma alguma que o governo fosse cair, que houvesse esta polémica toda. Ninguém sonhava com isto, portanto, creio eu. Esse compromisso foi assumido antes. No dia 12 de fevereiro, eu até enviei essa nota de imprensa para o próprio atual, como para toda a comunicação social, que o Secretário de Estado, Hugo Espírito Santo, assumiu numa comissão parlamentar que a A26, num futuro Conselho, num próximo Conselho de Ministros, iria fazer parte dessa mesma resolução. Portanto, um mês antes. Portanto, não há aqui eleitoralismo nenhum. Pelo menos...
que eu saiba, quer dizer, não... Portanto, acho que isso é estapafúrdio, foi uma coincidência grande, mas as boas coincidências têm que ser aproveitadas. O que é que não pode faltar no programa eleitoral da coligação PSD-CDS aqui em Beja? O programa com que se vão apresentar aos eleitores desta região. O que é que não pode faltar? O que é que tem mesmo que lá estar? Portanto, temos estado a falar aqui da A26, falamos também da eletrificação da linha Beja-Casa Branca. O que é que mais tem que constar deste programa? Como disse, é muito importante essa obra da ligação Beja-Funcheira. Há também uma rodovia que é muito importante e que tem sido muito pouco falada, que é a ligação Serpa-Mértola, que apresenta um grau de degradação muitíssimo elevado devido à grande mobilidade em termos de caminhões nessa rodovia, e então é uma via que tem que ser também olhada com bastante apreensão e com o espírito de fazer acontecer o mais acutilante possível. Portanto, esse é outro ponto. Temos que dar uma vitalidade maior, uma dinâmica maior àquilo que poderá ser a grande potência que é o Alqueva. Temos que não só apoiar os investimentos agrícolas, mas acho que a agroindústria aqui poderá ser também um grande pilar de desenvolvimento do nosso distrito. E depois temos aqui uma obra também que houve outra troca de galhardetes sobre ela, o Hospital de Beja. Que o Partido Socialista diz que, mais uma vez, que é uma obra do Partido Socialista. Em 23 anos, 0. Em 8 anos, 0,1. E é uma obra do Partido Socialista. Desde que seja feita, não me interessa de quem é a obra. O que eu sei é que houve um projeto pedido pela USBA referente à ampliação e reabilitação do Hospital de Beja. Esse projeto foi dada a autorização pelo governo socialista, é verdade, mas também é verdade que já houve, pelo menos em duas circunstâncias semelhantes no passado, creio eu, 94 e 2009, creio que foi assim, que também foi dada autorização ao Conselho de Administração da USBA para procederem aos respectivos estudos de viabilidade e projeto de arquitetura. Estamos em 2025, o que é que temos? 0. Neste caso, foi dada também essa autorização, e o que é que aconteceu? Já está no Orçamento de Estado. E vou até aqui avançar mais. Muito provavelmente, ainda esta semana, no limite, na próxima, vai sair o despacho para que o Conselho de Administração da USBA possa proceder ao respectivo concurso de projeto de arquitetura para avançar ainda este ano. Gonçalo Valente, a nossa conversa está quase a chegar ao fim. Que compromisso é que Gonçalo Valente assume com o eleitorado desta região nestas eleições legislativas? Falar sempre verdade, não prometer o que não posso cumprir, dar continuidade ao trabalho que tenho vindo a fazer, sobrepor os interesses da minha região aos interesses do partido, bater o pé sempre que for necessário ao meu partido. A minha região estará sempre, mas sempre, primeiro. Acho que é isso que eu tenho demonstrado e posso também dizer que estou inteiramente disponível para ouvir todas aquelas que são as preocupações, necessidades, queixas de todos os baixo-alentejanos, os que confiam em mim, os que não confiam, os que votaram, os que não votaram, por tudo aquilo que surgir no Baixo Alentejo será sempre para todos, nunca será para mim. Portanto, o que é muito relevante aqui é quem é que consegue. O que é importante aqui é que é conseguido. E de mim podem contar com isso. Gonçalo Valente, o cabeça de lista da AD, coligação PSD-CDS-PP, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. A conversa atual está de regresso já na próxima quinta-feira com outro cabeça de lista.